Amém, queridos. Amém. Eu estava vendo essa semana um documentário sobre insônia. As pessoas estão cada vez tendo mais problemas de insônia. Nós vivemos num mundo que cada vez mais se protegeu mais, não é? Nós não acordamos de manhã e temos que sair pelo meio da floresta para caçar. Pelo menos a maioria dos seres humanos não. Mas cada vez as pessoas têm mais problemas para dormir, mais estresse, mais medo e várias coisas que não se ouvia falar antes, se ouve hoje, né? Síndrome do pânico, números cada vez maiores de medo, depressão, medo da morte, cada vez maior, medo de tudo. Nós somos a geração mais privilegiada de todas. Nunca nenhuma geração sentiu tão pouca dor como a nossa. Tanto tratamento, tanto remédio, tantos meios. As pessoas antes sofriam de coisas terríveis, sabendo sempre que não haveria nada para mitigar aquele sofrimento. No entanto, eu estava vendo que cada vez mais as pessoas têm insônia. Isso, enquanto eu estava vendo lá, me lembrou dois fatos assim, de em momentos cruciais, pessoas perderem o sono, ficarem. E uma está em Marcos, capítulo 4, versículo 37 a 38. Essas duas passagens juntas formam um quadro interessante para nós. Os discípulos começaram a gritar, no meio da madrugada, no meio de uma tempestade, no meio do barco, no meio do mar, num barco. A Bíblia diz assim: levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele aí no caso é Jesus, na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Pensem nisso. Jesus está dormindo num barco, no meio do lago, do mar, da Galileia, no meio de uma tempestade. Aqueles homens estavam morrendo de medo de morrer, do barco afundar, suas vidas estavam em risco, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. É interessante nós pensarmos, Deus é eterno num barco, dormindo sobre uma almofada, no meio dessa confusão toda, nesse temporal, e Jesus dormindo e os discípulos acordados. Por que os discípulos não dormiram também? Porque estavam com medo, porque eles estavam na verdade desesperados, porque eles acharam que iam morrer, porque eles deviam estar pensando: como é que vai ficar nossos filhos? E nossas mulheres? Como é que vai ser o meu ministério? Não vai ter mais ministério. A vida está indo para o buraco e Deus não está vendo. Eles não conseguiram pensar: olha, Deus está dormindo, Jesus está dormindo, vamos dormir também, vamos deitar também. Cadê as almofadas? Mas não, a Bíblia diz que eles ficaram desesperados, eles não podiam dormir, e Jesus estava dormindo. Agora, em Marcos, 10 capítulos depois, aparece uma outra cena completamente diferente. Jesus não consegue dormir, e os discípulos estão dormindo. É exatamente o oposto. Ou seja, os discípulos não podiam dormir, porque estavam com medo, estressados, apavorados, na verdade. E Jesus estava dormindo. E eles tiveram que acordar Jesus, eles ralharam lá, eles reclamaram: não se dá que nós pereçamos, tu está dormindo aí nessa almofada, e o barco vai afundar. Agora em Marcos 14, acontece o oposto. Jesus está agoniado, Jesus não pode dormir. Jesus estava de frente para a cruz, não uma tempestade, e nesse cenário, os discípulos dormiam. A Bíblia diz assim, em Marcos 14, 37 em diante, diz assim: e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Nós sabemos o que ele estava orando: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, Pai. E voltando-se, achou-os dormindo novamente, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E voltou a terceira vez e disse: vocês dormem agora?
e descansam. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Porque Jesus não podia dormir tão pacificamente como ele dormiu lá no barco, no meio da tempestade, quando a vida estava em risco, quando o barco podia afundar. Lá, a Bíblia diz que ele colocou a cabeça numa almofada e dormiu. E os discípulos não conseguiam dormir, com medo, preocupados, desesperados, com medo de morrer. Mas agora, Jesus está acordado a noite toda no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani. Ele está angustiado até a morte, a Bíblia diz. Ele está suando sangue. Não é engraçado isso? Lá, os discípulos estavam acordados, morrendo de medo, e Jesus dormindo. Aqui, Jesus está angustiado até a morte, suando sangue, e agora os discípulos estão dormindo. Os discípulos não tinham nenhuma adrenalina, como eles tinham lá no mar da Galileia, no navio. Agora eles estavam morrendo de sono, sabe? Eles estavam com sono pesadíssimo. A maior conspiração da humanidade está acontecendo. O ato mais terrível da história humana está a caminho. A atitude que mostra a mais profunda crueldade de toda a raça humana está para acontecer. E Pedro, Tiago, João, que repreenderam Jesus por estar dormindo no barco, como diz Marcos 4,38, mestre, não te dá que pereçamos. Agora Jesus tem que repreender eles. Porventura vocês não podem ficar acordados? Vocês não podem vigiar por 1 hora? Jesus não é um homem ansioso. Você já perdeu o sono? Ficou com medo? Assustado? Jesus nunca fica ansioso. Pelo contrário, em Mateus 6, 25 a 34, ele diz: não fiquem ansiosos com o que vai acontecer amanhã. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, se vocês vão estar vivos amanhã, se vai, sei lá, dar um ataque cardíaco. Não fiquem ansiosos. Então por que ele está acordado a noite toda? Em Marcos 14, 33, e a Bíblia diz: muito aflito e perturbado. Jesus lá no barco rejeitou completamente o terror e o medo, diante da tempestade, da fúria do vento, do barco afundar. Mas no jardim, a Bíblia diz, eles estão dormindo e Jesus clama e grita, com clamor e lágrimas, como está em Hebreus 5, 7. E ele clamou e sentiu uma agonia tão profunda, até que seus vasos sanguíneos se romperam. Eu diria que essa é a insônia de Deus. Foi quando Deus não pôde dormir. A cena, com a cena do barco, é completamente diferente. Então Hebreus 5, 7 diz: o qual nos dias da sua carne, está descrevendo esse instante, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar, foi ouvido quanto ao que temia. E o que Jesus temia, não é? Jesus temia o que nós não tememos. Esse é o retrato perfeito do homem. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: vocês não devem ter medo daqueles que podem matar o corpo de vocês, machucar vocês, maltratar vocês, de homens assim. Não devem temer nada que mate o corpo de vocês. Não devem temer o amanhã. Mas eu vou dizer o que vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, pode jogar vocês no inferno. O que ele está dizendo, sabe, é que você nunca devia temer nada, mas que há uma coisa que você devia temer. Esse é o ponto nevrálgico da proclamação que nós devíamos ter como igreja, e da vida que nós devíamos viver. Não temer as profundezas aquáticas do mar da Galileia, não perder o sono, poder pegar a nossa almofada e ir dormir, mas temer a ira de Deus.
Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É esse instante que Jesus está antecedendo. A ira de Deus. E quando ele olha para a ira de Deus, ele sente a mais profunda agonia. Ele não pode dormir. Ele soa sangue. Porque como Hebreus 10:31 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe? A única coisa que mantém Jesus acordado, suar sangue, não dormir, é o juízo de Deus. A ira de Deus e o furor de Deus contra o pecado. O ódio que é manifestado na ira santa de Deus contra todo o pecado. Mas os discípulos são o oposto. Eles não temem a ira de Deus. Eles temem, sei lá, afundar num barco, ter uma doença, perder um ente querido, morrer cedo, sofrer. Com quem nós parecemos mais? O que tira o nosso sono? Que tipo de coisa toca o nosso coração? Que tipo de coisa é poderosa para nos manter acordada à noite? Normalmente o homem está mais preocupado com as coisas relativas à vida e sem sentido, coisas que apenas precisam ser entregues nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Mas eles se esquecem que a ira de Deus pende sobre um mundo amaldiçoado. É isso que Jesus disse. Eu vou dizer o que vocês deviam temer. Vocês temem as coisas erradas. Vocês sentem medo, vocês gritam, vocês não dormem à noite, vocês ficam desesperados, mas pelos motivos errados. Jesus, você já perdeu a sono muitas vezes sobre as mesmas coisas que fizeram Jesus perder o sono. O que fez Jesus perder o sono, já fez você perder o seu. Agora, o que tirou o sono dos discípulos, já tirou o seu sono? Já te deixou agoniado? A preocupação com a minha vida, com os meus bens, com o meu futuro. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, pelo poder do Espírito, nossas preocupações convergem para onde o coração de Deus nos manda. Mas é mais fácil você perder o sono, sei lá, porque o seu emprego está ameaçado, ou por causa das coisas mais fúteis. Tem gente que perde o sono porque se aborreceu, porque alguma coisa irritou ele não pode dormir. Uma das coisas que mais se vende é remédio para as pessoas dormirem. Ou eu perco o sono porque eu estou com medo como as pessoas vão me julgar, se eu estiver não só vivendo, mas defendendo a causa de Deus no mundo, a verdade. Mas eu não deixo de dormir por causa do tribunal de Cristo. A opinião do mundo tira o meu sono. Fico nervoso, preocupado, tenso, sou frio. Quando tem que dar testemunho da verdade, eu fico, a adrenalina sobe. Mas quando eu faço coisas que me colocam diante do olhar do desprazer de Deus, eu não sinto nada, eu me sinto muito bem, sabe? Mas o Espírito de Cristo nos une a Ele na angústia do Getsêmani, e nós gememos com Ele pela revelação de Deus, pela revelação dos seus filhos, como está em Romanos 8, 23 e 27, nós nos unimos a Cristo, na cruz, e nós clamamos: Abba, Pai.
junto com ele, como Marcos 14:36 diz, junto com Romanos 8:15. A próxima vez que você tiver dificuldades de dormir e estiver ansioso, pergunte a você mesmo: você está sem dormir como quem estava no mar da Galileia ou como quem está no Getsemane? O que está tirando seu sono são as angústias do Getsemane ou os medos do mar da Galileia? Lá no mar da Galileia, Jesus disse: homens de pouca fé. Mas o sono deles no Getsemane fez Jesus dizer: olha, vocês devem vigiar, vocês estão às portas de fracassarem completamente, mas isso não está causando em vocês o sentimento lá do mar da Galileia. Vocês estão muito tranquilos, não conseguem ficar acordados, mas lá eu lembro, vocês não conseguiam dormir, estavam nervosos, desesperados. Jesus dormiu nas águas da Galileia e os discípulos ficaram acordados. Nós devemos nos questionar por quê, até hoje, quando nós estamos assim, na posição dos discípulos no mar da Galileia, nós perguntamos: por que Deus está deixando isso acontecer? Por que Deus está dormindo ali? Por quê? Porque nós insistimos quando nós sabemos aonde devíamos estar. Nós sabemos que sermos cristãos, sermos regenerados, estarmos em Cristo, não significa de maneira alguma que não haverá dor, perda e sofrimentos. Na verdade, Deus promete que nós teremos aflições, promete situações como aquela daqueles homens. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então em Atos 14:22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, decepções, problemas familiares, acidentes, infarto, câncer, perda de filhos, tudo que causa dor. E são nessas horas que nós reagimos como eles no mar da Galileia. Não conseguimos dormir, não entendemos o que Deus está fazendo, agimos exatamente como não devíamos agir, enquanto que quando pensamos no juízo de Deus, no pecado, no que isso gera em Deus, no que custou a Cristo, isso não nos causa nenhuma preocupação. Então João 16:3 fala sobre paz e tribulação, e Deus uniu essas duas coisas, exatamente porque Deus não quer que nós sejamos aquelas pessoas do mar da Galileia. Ele quer olhar para nós como Cristo no Getsemane, corações sensíveis àquilo que desonra a Deus e aquilo que de fato devia encher nossos corações de temor. Então Deus uniu essas duas coisas de maneira maravilhosa. Nesse mundo, no mundo tereis aflições, em mim paz. No mundo aflições, em mim paz. O que nós queríamos? No mundo paz, em Deus, deixa para lá, porque é essa relação. Quando Jesus viu a ira de Deus que ia cair sobre ele, ele não podia mais estar tranquilo. Quando ele viu o pecado que ia ser colocado sobre ele, ele não podia simplesmente ir dormir. Mas nós podemos tranquilamente desonrar Deus e ter uma boa noite de sono. Não ficamos agoniados, não precisamos tomar um remédio para dormir. Então no mundo tereis aflições, em mim paz, porque Deus conhece perfeitamente nossos corações. Ele conhece que há ainda em muitos de nós uma afinidade entre a nossa natureza e o mundo sedutor à nossa volta, e a maneira que nós reagimos mostra aonde nossos afetos estão apegados de fato, independente do que nós falemos.
que nós tendemos a carregar um pequeno mundo em nosso peito. Então Deus declara: no mundo vocês vão ter aflições, e ao mesmo tempo que vocês vão ter paz em mim. E quando vocês têm paz em mim e no mundo aflições, vocês podem dormir no barco, no mar da Galileia, como eu dormi, com aquela almofadinha. Agora, quando vocês não estão em paz em mim, então vocês deviam ter um coração cheio de aflição, daquilo que Paulo chama de tristeza segundo Deus. Essa é uma promessa dupla que muitos gostariam de separar. Oh Deus, não dava para me ter paz no mundo? Mas jamais vai ser assim, porque é assim que a paz dos filhos de Deus se mostra poderosa. No mundo, na aflição e nas tempestades, os filhos de Deus têm paz, porque eles têm o sorriso de Deus. E mesmo quando esse sorriso está escondido, eles sabem que o sorriso está lá. Então eles podem dormir. Mas nós temos que admitir a tendência natural da nossa carne covarde em se encolher em qualquer tribulação, mesmo que ela está lá longe ainda. E só o pensamento sobre ela nos faz tremer e faz ficar igual eles, sem poder dormir. Não é? Então Deus uniu essas coisas, a paz nele e a tribulação no mundo, de forma que isso não pode ser separado nos filhos de Deus. E isso é necessário para nós, exatamente porque nós não podemos honrar a Deus estando nessas condições, na condição de não poder dormir no barco da Galileia e dormir no Getsemane, ou seja, de não temer o que devíamos temer e de não nos parecermos com Cristo de fato na expressão das nossas vidas. Então, como o nosso coração tende a estar estritamente ligado a esse mundo, e isso é algo que precisa ser completamente quebrado. Jesus dizia: eu não sou desse mundo, eu vim a esse mundo, como nós vimos na quinta-feira, dar testemunho da verdade, mas eu não sou daqui. A Bíblia diz: Abraão, Moisés testemunharam que eles eram peregrinos, não eram mais daqui, não pertenciam ao mundo, mas o coração muitas das vezes está ligado às coisas do sentido do tempo, e há uma propensão em nós seguirmos minuto a minuto ídolos neste mundo, e é quando eles estão ameaçados que nós perdemos o sono, nossas vidas, nossa saúde, como as pessoas nos tratam. Paulo disse assim: não tenha a minha vida por preciosa. Isso não é comum. Paulo, quando diz isso, ele é um cara expressando Jesus no Getsemane, e não os apóstolos lá na Galileia, no mar da Galileia. Não tenha minha vida por preciosa. Nós tendemos a ficar focados nos interesses insignificantes que rodeiam as nossas vidas, e trocamos o manancial das águas vivas por cisternas rotas, e quando nós vemos nossas cisternas em perigo, nós ficamos desesperados. Quão difícil é ser convencido de que o mundo não é a nossa habitação, e de que no mundo nós temos aflição e não paz. E se nós queremos paz, nós temos paz em Cristo, enquanto temos no mundo aflições. Enquanto o barco está no meio da tempestade, nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos no mundo sobre o desprazer de Deus. Então, nesse mundo, você só pode ter paz em Cristo, e no mundo aflições. E quando o nosso coração deseja o oposto, ele segue em direção a ídolos. Então, em sua infinita misericórdia e graça, Deus fez isso, Deus faz isso com seus filhos. Em diversas formas, a tribulação atinge as nossas vidas, para nos desmamar do mundo. Nós precisamos ser pessoas que temem o que Deus diz que nós devemos temer, e não temem o que nós não devemos temer. A Bíblia sempre diz que nós devemos temer a Deus. Temam o Senhor, de várias maneiras, mas nunca temam o homem, nunca temam mais nada. Nós temos que ser desmamados do mundo. Por quê? Para não sermos condenados com ele. Porque, em última análise, os filhos de Deus são homens que venceram o mundo. João diz: todo aquele que é nascido de Deus venceu o mundo.
Por fim, se o homem nunca foi desmamado do mundo, ele vai ser condenado com esse mundo. Nem fazer desse mundo nosso descanso, nosso repouso. Então Deus, em sua infinita graça, fez isso. Em Cristo Ele nos dá paz. No mundo nós temos aflições. E nunca as coisas devem estar diferentes. E por que assim? Porque no mundo há infinitos caminhos para a tribulação e aflição e sofrimento. A nossa própria conexão com o mundo é uma oportunidade multifacetada, multicolorida de tribulação. Todo o seu toque no mundo é uma fonte e uma possibilidade enorme de tribulação. Nosso negócio, nosso trabalho, nosso meio de subsistência estão sempre próximos de nossas perspectivas serem arruinadas, nossas esperanças frustradas. Isso está ligado à nossa vocação secular de ganhar o pão de cada dia, onde nós temos a subsistência natural das nossas vidas, das nossas famílias. Nós nessa área não podemos escapar da tribulação. Ela está sempre lá, ela está sempre ali às portas. Mesmo as coisas boas que Deus nos dá neste mundo são sempre fontes de tribulação. Nossas famílias, quanto mais íntimo é um laço com alguém, mais chance desse laço nos trazer dor e sofrimento, sabe? Muitas das vezes nossos filhos, que nós amamos tanto, crescem para nós lamentarmos. Dificilmente o filho dos outros causa tanta tristeza a nós como nossos filhos, não é assim? Olhe para todos os homens da Bíblia, todos os homens da história, e veja se eles choraram mais por causa disso, nossos filhos. Se nós temos a bênção de uma esposa, de um esposo, um dia nós vamos ter que enterrá-los. Ou a esposa, o esposo, ou a esposa, sabe, o esposo, a esposa, a esposa, o esposo. Chega um momento que nós temos que dar a Deus, que nós temos que nos despedir. Nossas aflições mais agudas normalmente nascem dos laços de amizades mais profundas. Que te causa mais decepções e tristezas e tribulações no mundo não são estranhos, são amigos. E quanto mais amigos, maiores decepções ou maiores tristezas quando eles mesmos sofrem. Não há como escapar disso. No mundo tereis aflições. Sabe, nenhuma sabedoria, nenhum artifício, nem cultos, nem nenhum misticismo vai te livrar disso. Eles são nomeados por Deus para estar em nossos caminhos. Estamos cercados por um mundo caído, que por isso continuamente algum mal está sendo enredado nele, instante a instante. Um mundo mal caído, que jaz no maligno, e tudo em nossa vida está muito próximo de sofrimento e tribulação. Quando nós acordamos de manhã, cada olhar neste mundo, quando nós abrimos os olhos, pode ser uma forma de conceber um pecado nos nossos corações. A concupiscência dos olhos. A visão é uma coisa maravilhosa, mas ela é uma janela para isso. Mal os nossos ouvidos, eu diria assim, se abrem pela manhã, e nós podemos ouvir algo que nos polui, nos contamina a nossa imaginação, nossos pensamentos. Esse é o mundo. Dificilmente você pode abrir a boca sem que algo mundano, egoísta, tente se infiltrar em sua fala. Tudo isso é fonte de tribulação. Grande parte da tribulação das pessoas é por causa dos seus ouvidos, dos seus olhos, da sua boca. O pecado dos olhos, ou o pecado do ouvido, ou o pecado do coração, ou o pecado da língua, ou o ouvido enchendo a mente de imaginações. E se nós somos fiéis a Deus neste mundo, a Bíblia diz: vocês sofrerão perseguição. Não tente servir a Deus e ser comprometido com Ele de maneira
indolor no mundo. Se você consegue, você não está vivendo para Deus. Se nada é perdido, se você é perfeitamente compreendido pelo mundo, alguma coisa na sua vida não está expressando o que Cristo foi. Ele disse: antes do mundo odiar vocês, ele me odiou. Nós temos que contar como certa perseguição, o flagelo da língua que difama, o martírio, foi a experiência dos nossos irmãos, daqueles até que estavam no barco aquele dia, depois. A você ver, eles apanharam, nós vimos, na quinta-feira, apanharam, eles não perderam o sono, falaram para eles: se vocês saírem, nós vamos pegar vocês de novo, vocês vão acabar morrendo. Aí aquele Pedro, ele já é um cara diferente, ele disse: não importa, antes temer a Deus do que aos homens. Você vê? Você vê a diferença? Você vê a mudança? Agora ele tem um temor de Deus, ele se parece com Jesus no Getsemane, e não com Pedro no barco mais. Então os nossos laços mais íntimos, mesmo na igreja, a estrita ligação com a família de Deus causa muitas dores, tristezas, e nós não vivemos e nos protegemos disso, como se isso fosse a grande questão. Grande parte das aflições do apóstolo Paulo estavam por causa da sua relação com a igreja, fluía desse relacionamento, e ele sofria isso. Nossos corpos são tabernáculos de barro, sabe? Eles estão se corrompendo a cada dia. Todas as coisas no mundo são fonte de tribulação, todas. As sementes daquilo que vai te matar já estão no teu corpo. Os órgãos que vão falhar são esses aí mesmo. Os defeitos já começaram, você não está vendo, você não sentiu ainda, mas Paulo diz: a cada dia o meu homem externo está se desfazendo. Aquilo que vai te matar já começou a te matar. As sementes da morte em nosso corpo físico já estão trabalhando, de dentro para fora. Então, no mundo nós temos aflições de todas as formas possíveis, na igreja, visível, no mundo, no corpo, olhos, boca, ouvidos, filhos, família, aflições que vêm dos amigos, que vêm dos inimigos, que vêm dos pecadores, que vêm dos santos, que vêm dos filhos. Tudo potencialmente são fontes de tribulação, angústia e tristeza. Mas tudo isso não tem um fim sábio. Não foi da vontade de Deus que o seu próprio Filho amado suportasse sofrimento por nós. É necessário então, e é indispensável nós olharmos no mundo aflições, em mim paz. Não adianta vocês quererem um outro cenário. Se vocês não têm paz em mim, então esqueçam. Não há paz nenhuma. Então a pergunta nunca é: por que isso acontece comigo? Por que o barco está nessa tempestade? Por que não... Nós devemos enxergar os frutos misericordiosos da aflição. Deus quer nos levar a ser a espécie de homem que parece com seu filho, que sentiu agonia profunda ao ver o pecado que ia ser colocado sobre ele e sobre a santidade de Deus, mas que podia dormir no meio da tempestade que podia roubar a vida. Então, quando nós estamos com os ouvidos abertos, a tribulação fala conosco, nós ouvimos sua voz, e então não há porquê, porque Deus nos diz. Nosso coração não é, por natureza, muito preso a esse mundo. Naturalmente, você não é uma pessoa que perderia o sono lá no barco e que dormiria no jardim do Getsemane. Naturalmente, você não se parece com pessoas que perdem o sono porque o vento está soprando forte e a tempestade, e parece que Deus está dormindo na almofada, e uma pessoa queria dormir tranquilamente como eles no jardim do Getsemane, diante da cruz.
derramar da ira de Deus sobre o pecado. Não é assim que o mundo é. Nós temos que olhar para que nós nos parecemos. O mundo se desespera, não com a ira de Deus. Pregue sobre a ira de Deus, as pessoas ficam furiosas, até na igreja, as pessoas muitas vezes não gostam. Do céu se manifesta a ira de Deus contra todo pecado, vai todo mundo dormir. O que? A ira de Deus contra todo pecado? Que é isso, rapaz? É exagerado. Alguém diz assim, você está com câncer. Ah, meu Deus. A ira de Deus não te perturbava, agora você está desesperado. O mundo é assim. Enquanto a saúde, vida, paz, o mundo está ótimo. Mas Deus não causa nenhum temor. O Filho de Deus é o oposto. No mundo, aflições, em mim, paz. O que não tira a paz, entre aspas, do mundo, a falsa paz, a paz de quem está dormindo no colo do inimigo e indo para o inferno. Ou seja, isso não é paz, é entorpecimento. É como uma criança que está em paz, sei lá, na beira do abismo. É que ela não consegue entender, não vê. Seu coração insensato, Paulo diz, ficou escuro. Então nossos corações naturalmente estão sempre buscando algo idólatra, que nos agrade, que nos divirta, que ocupe nossa mente natural. E o que nós queríamos é que isso não fosse perturbado por nada. Isso é a descrição do homem mundano. Nós podemos caminhar pelo coração da cidade sem nosso coração sofrer nada. Nós andamos pela cidade caçando alimento para saciar o entretenimento, a diversão. Paulo em Atenas olhou para Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava por ver aquela cidade, aquela grande cidade entregue completamente a algo que Deus abominava. Ele não falou, isso é normal, você não é assim mesmo, isso é assim mesmo. Não, ele ficou revoltado. A Bíblia diz em seu espírito, o coração dele estava em sintonia. Então Deus rompe a nossa união assim, e mostra que nós, filhos de Deus, temos paz na única fonte, porque em mim, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Então Deus faz a gente sentir que o nosso lugar permanente não é aqui, que nenhuma felicidade final pode ser encontrada aqui, mesmo nas coisas mais belas que Deus nos deu. C.S. Lewis dizia, não coloque o seu coração e sua felicidade pendurado em nada que você pode perder. Se a sua felicidade é seus filhos, então você vai perder. A sua felicidade é o seu casamento, você vai está no lugar errado. E a sua saúde, sua felicidade está na sua saúde, sua saúde vai acabar. Ah, se meus filhos perder meus filhos, acabou minha vida. É isso, então vai acabar a sua vida. Você colocou no lugar errado os alicerces da vida. Então, quando as tribulações nos alcançam, quão pobre e inútil esse mundo parece. Nosso coração queria se divertir. Quando a tribulação chega forte, tudo parece não ter nenhum sentido. Eu lembro que outro dia eu estava vendo, já faz 1 ano, 2, 3, sei lá, Neguinho da Beija-Flor, falando numa entrevista. Ele disse, eu era obcecado em sexo, mas aí um dia o médico me disse, você está com câncer. Eu vou dizer a verdade, eu nem pensava mais em sexo. Não é engraçado? Por quê? Porque ele não pensava mais, ele não era obcecado, aquilo não era a vida dele. Então por que não era mais? Os filhos de Deus são completamente diferentes disso. Precisamos de consolação interior, que o mundo não pode dar. Entretenimentos, viagens, paisagens lindas, amizades. Nós precisamos de óleo para nossas consciências, e o mundo só pode ferir mais nossas consciências. Nós precisamos estar andando de maneira digna diante de Deus, e no mundo nós não encontramos nenhum incentivo para isso. Precisamos da garantia absoluta do amor de Deus por nós, e o mundo está longe de ser uma fonte de ajuda.
Ele se interpõe nesse caminho. Precisamos de paz interna, de paz que fale a nossa alma, de paz diante de todas as aflições da vida, para que o mundo veja que em Cristo nós temos paz, ainda que no mundo aflições, mas o mundo tenta nos distrair desta fonte. Então, por graça, nós precisamos de tribulação, após tribulação, aflição, após aflição, dor, tristeza, após tristeza, para cortar cada pedaço da íntima comunhão que existe entre nós e o mundo. Felizmente, para convencer nossos corações da maneira mais profunda possível, que não existe consolo, nem descanso, nem paz, nem alegria final em tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, em tudo que faz nosso coração ficar ansioso, como os discípulos no mar da Galileia, acordando Jesus, dizendo desesperado: nós vivemos numa sociedade estranha, e a igreja às vezes é só um espelho dessa sociedade. A nossa sociedade incentiva o pecado, a nossa sociedade incentiva o pecado, não precisava fazer isso, mas ela incentiva o pecado, ela faz leis que incentivam o pecado, ela faz leis que proíbem, inibem o homem não pecar, punem se alguém falar sobre determinados pecados, incentiva, porque essa sociedade baniu Deus da sua vida. Ela não deixa de dormir com as coisas mais depravadas que o ser humano pode fazer. Ela não fica sem sono, nem com insônia por causa disso. É por causa das viagens, da saúde, do estômago, da cabeça, do dinheiro. Então, depois esse mundo não tem paz. Aí a gente cria ONG, até nós, evangélicos. E aí nós lutamos pela paz na sociedade. A sociedade faz tudo para que o pecado tenha o seu curso mais profundo. Aí depois ela cria milhares de ONGs para lutar pela paz. C.S. Lewis dizia: Deus não pode dar paz e felicidade além de si mesmo, porque tal coisa não existe. Não existe. Isaías 57, 21 diz: não há paz para os ímpios, diz meu Deus, não há paz. Isaías 48, 22, mas os ímpios não têm paz, diz Deus, enquanto Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. A igreja devia estar falando isso, vivendo isso, a experiência do Getsemane e não a do barco da Galileia, vivendo isso, mas a igreja abraça o mundo, é um espelho do mundo, queria uma ONG para fazer mais, para tentar fazer um mundo que baniu Deus. O que? Deus não pode dar opinião sobre nada. Quem que dá opinião? Que nossos hormônios, nossos prazeres. Deus criou a família, mas quem vai decidir o que é uma família? É meu desejo. E a opinião de Deus não importa. Então, mas essas pessoas querem um mundo de paz. Aí nós falamos: é possível, nós vamos lutar por essa paz aí que vocês querem. Mas não é possível, não há paz para o ímpio, não há paz para esse mundo. E nós, como estamos vivendo num mundo caído, vamos ser tocados por aflições para sermos desmamados deste mundo. E a única, sabe, você pode pensar: e a boa notícia? A boa notícia é que Deus não nos deixou no escuro. Para os seus filhos Ele disse: haverá aflições, mas Ele disse que nós teremos paz, e disse o porquê nós teremos aflições. Tiago 1, 2 e 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Qual o resultado? Para ficarem firmes e inabaláveis. As aflições são as únicas coisas que provam quando no mundo você tem aflições, e em Deus Pai é a única evidência de que você foi um eleito por Deus na eternidade. É a confiança inabalável, a fé de vocês foi provada, legítima. Vocês têm um descanso em Deus, vocês estão dormindo na almofada, porque vocês estão em paz com Deus.
E quando essa paz é ameaçada pelo pecado, aí sim, aí você sente agonia no coração, suor de sangue. Vocês estão seguros na rocha inabalável, como diz o Salmo 62:2. Satisfeitos porque vocês confiam no pão da vida. Não há fome na alma de vocês. E cada dia vocês estão mais perto do objetivo final, como está em Romanos 8:29. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito específico é fazer de nós homens que podem dormir no barco e suar sangue no Getsemane. Quando Jesus disse: eu vou dizer o que vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo pode jogar vocês no ferro, ou seja, vocês devem temer a ira de Deus. Vocês viram que Jesus disse isso e ele temia, porque quando ele teve que estar debaixo da ira de Deus, ninguém mostrou um temor maior do que ele. Ele suou sangue, ele ficou angustiado até a morte. Ele diz: esse temor que vocês deviam ter, é isso que o mundo devia sentir, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu, por causa da igreja, vou estar debaixo dessa ira por algumas horas, e o meu coração se angustia até a morte. Eu jamais pequei, mas os pecados vão ser colocados sobre mim. Então como é que vocês podem ter paz nos pecados de vocês e dormir? Então Deus nos dá provas, aflições, tribulações para aperfeiçoar nossa fé, para nos ajudar a ver a nossa fraqueza e ver a inutilidade das outras coisas, medo das coisas que não são erradas. Viajar, olhar para a praia bonita é bom, mas Deus quer que você veja a inutilidade disso como fundamento da vida. Quando a vida está arruinando aos olhos do homem, olhar para uma praia bonita não melhora em nada as nossas vidas. Olhar para a montanha, olhar para o sol, ninguém vai pensar: quero viajar, quero me distrair. Não consegue mais. Fica igual o neguinho da beija-flor. Para que nós confiemos em Cristo, para que tenhamos segurança, satisfação, firmeza, Tiago diz, para que vocês tenham essa certeza absoluta: para que em mim tenhas paz, no mundo aflições. Como você vê as aflições, sofrimentos e tribulações? Nós tendemos e temos que confessar nessa noite que muitas vezes nós vemos as aflições como ladrões, como inimigos, mas Tiago está dizendo: a aflição é um dom de Deus para seus filhos, porque através da aflição Ele nos dá segurança, satisfação e firmeza nele, sabe? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você pode dizer assim: mas pastor, como é que a gente experimenta isso? Ora, por que as pessoas podem ouvir essas coisas, olhar os discípulos no barco e Jesus no Getsemane, essa diferença? Lá eles perderam sono, Jesus estava dormindo. No Getsemane, Jesus, diante da ira de Deus, não podia dormir e eles estavam dormindo. Por causa da perspectiva. Você não pode, tudo isso é para mudar a perspectiva. Você não pode experimentar isso com a perspectiva do mundo. O mundo sempre vai ficar nervoso no barco e dormir no Getsemane, porque o mundo não se importa. Por enquanto ele não vê, um dia, a Bíblia diz que o mundo vai pedir que os montes escondam ele da ira do Cordeiro. Mas eles não veem ainda. Eles não se importam. Então só quando as coisas da vida são ameaçadas é que o sono vai embora, né? Então, como Paulo é um exemplo disso, Paulo era um homem que dormia no barco e suava sangue no Getsemane. Mas a questão é a perspectiva. Como você caracteriza os seus problemas? Quase todos os cultos nesta noite estão voltados para os problemas do barco, e não estão falando nada sobre o Getsemane. Entende? Por causa da perspectiva. Ora, busca. Por quê? Porque o barco teve tempestade lá.
onde nós devíamos poder dormir. Mas o Evangelho ficou esvaziado da santidade de Deus que provoca os sentimentos do Getsemane. Então nós temos cultos do barco da Galileia, mas não cultos do jardim. Então, como você caracteriza todos os seus problemas, aflições, perdas, decepções, por mais esmagadoras que elas sejam, como é que você caracterizaria elas? Como você chamaria essas aflições? Temos a tendência de ver as coisas em nossas vidas como um peso maior do que em qualquer outro lugar, sabe? O grande drama dos que hoje se dizem cristãos é a perspectiva. É uma perspectiva que não tem jeito, nunca vai levar o homem a ser o que é mostrado no jardim do Getsemane, sempre vai ser o que foi mostrado lá no Mar da Galileia, porque a perspectiva cristã hoje não difere quase nada das pessoas à nossa volta, que nada sabem sobre a regeneração, novo nascimento, morte expiatória, graça de Deus. Mas a perspectiva de Paulo é verdadeiramente estarrecedora para nós, simplesmente porque a perspectiva mundana tem sido tão preponderante que nós achamos isso estranho. Paulo considera essas aflições mais terríveis, os sofrimentos mais incríveis, tanto em quantidade quanto em profundidade. Ele descreve como é isso para ele. Ele diz assim em 2 Coríntios 4,17: nossa leve e momentânea tribulação. Por quê? Em mim tereis aflições, em mim tereis paz, no mundo aflições. Como ele tinha paz. Ele era um homem que no Getsemane, ao olhar o pecado, ele não dormia. Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou. Você vê? Mas no barco, no meio das aflições, ele disse: nossa leve e momentânea aflição, me dá minha almofada. A gente parece escutar ele dizendo: me dá minha almofada que eu vou tirar o meu sono aqui. Lembra das tribulações que Paulo está experimentando, tanto física quanto na alma. Eram aflições tiranas, constantes e sem descanso. Sobre aflições bem menores, a maioria dos homens são completamente inúteis para Deus, e dizem: eu não posso fazer nada, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo coisa. O que dirá ser útil para Deus na vida de outras pessoas? Não consigo, não posso. Não pode viver para a glória de Deus, por aflições mínimas, né? Mas Paulo chama essas grandes aflições de leves e momentâneas, enquanto nós pensamos que elas são tiranas e constantes. Mas é a perspectiva. Se nós temos a perspectiva de Cristo, nós somos pessoas que soam sangue no jardim e dormem no barco. Não é por isso que as multidões estão nos cultos hoje, por causa do barco e não do jardim. Não é com isso que a pregação hoje está centrada. As pregações nesta noite, em sua grande maioria no mundo, não estão falando sobre os problemas do barco. Perspectiva terrena não é diferente da perspectiva diabólica. Ela é a perspectiva diabólica, pois a glória de Deus não é o seu objetivo, não é a sua alegria, não é o seu deleite, não é a sua paz. Ele não pode ter paz no mundo, ele não pode ter paz se no mundo ele tem aflições. Ele não pode chamar isso de leve e momentâneo. Paulo via todas as suas aflições como uma perspectiva de como devemos ver a vida, sabe? Leve, breve demais, não tem importância. Como Tiago diz em Tiago 4:14, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Paulo achava isso. Agora, pensem na ira de Deus, ela não tem fim. Jesus diz: isso vocês deviam temer. É isso, a perspectiva. Então as aflições tiranas e constantes, vindas de todos os lados, eram leves. Paulo usa a palavra em grego elafros. A palavra no grego significa ninharia sem importância. Ele está dizendo assim: nossa tribulação e sofrimento
que são ninharias sem importância. Perspectiva, a questão é qual a nossa perspectiva. Dependendo do qual seja a nossa perspectiva, e se nós não estamos sendo levados para Deus para essa perspectiva, nós sempre vamos ficar sem dormir no barco e vamos dormir no Getsemane. Mas Paulo diz em Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Essa é a perspectiva de vida, fez Paulo dizer que todas as aflições eram ninharias, sem importância, sabe? Essa não tem sido a ênfase da igreja, a glória de Deus, a santidade de Deus. Nós tememos esse Deus santo e queremos que Ele seja glorificado em nossas vidas, de tal maneira que todas as outras coisas caem na perspectiva certa. É isso que Cristo estava orando no jardim: faça a sua vontade em meio às aflições. Mas quando ele viu que essas aflições incluíam a ira de Deus e o pecado ser colocado sobre ele, isso era um peso terrível. Então Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo define todos os problemas presentes em sua vida como uma perspectiva da glória futura. Então eles são leves e insignificantes, de tal maneira que ele pode dormir no barco, porque ele colocou na balança. Ele colocou na balança. Em primeiro lugar, ele pôs as aflições na balança. E não pense que era pouca coisa. Como eu disse, eram coisas tiranas, que provavelmente nós nunca experimentamos e vamos experimentar. Tratamento brutal, flagelação, anos em prisões romanas terríveis, apedrejamento, espancamento público, humilhação pública, horas de fome e sede, vestido de trapos, sendo amaldiçoado pela geração dele, tornando-se, como Paulo mesmo diz, nós somos a escória do mundo. Nós queremos ser tão relevantes para o mundo, né? O apóstolo Paulo diz assim: eu sou o lixo do mundo. É assim que o mundo nos vê, é assim que eles nos tratam, como escória nesse mundo. Ele diz naufrágios, ou seja, acidentes, sabe, batida de carro, queda de avião, naufrágios, perigos nos rios, perigos no mar, perigos nas estradas, assaltantes, você pensa que não? Assaltantes, perigos nas cidades, enfermidades, espinho na carne, pressão. Ele disse: nós somos como a ovelha entregue à morte todos os dias. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: todo dia eu acordo sob a pressão de poder ser morto naquele dia por causa da verdade. Junto com isso, Paulo diz: as pressões que vêm das igrejas, pelo cuidado com ela, as tristezas que as igrejas traziam, a igreja da Galácia, a igreja dos Coríntios. Na verdade, basta carregar um homem com pequenos problemas na nossa geração, tão acomodada, que ele logo está à beira de um colapso. Tem gente que fica à beira de um colapso por causa do trânsito, sei lá, por causa do engarrafamento. Não tem paz, consegue não dormir, tem problema. Qual é o problema que você tem? Um engarrafamento, eu fico estressado. É isso. O cara fica estressado. Paulo diz assim: meu fardo é leve, é insignificante. Elafros, leve e momentânea tribulação. Isso é cristianismo. Cristianismo é dormir no barco e suar sangue no Getsemane. Como ele mesmo diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas, aquela característica da vida, passaram, tudo se fez novo. Então meu fardo é leve, diz Paulo. É leve como Cristo disse que seria. Jesus disse: vinde a mim, não é? Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Paulo diz: o meu fardo é leve. Ele está só dizendo que Jesus disse era verdade. O fardo é leve. Elafros. Ele não diz como um de nós: que pesada a cruz que nós carregamos. Não, o meu fardo é leve. O jugo é suave. Leve por causa da perspectiva. Então Paulo podia pegar, como eu disse, a sua almofada no meio da tempestade e dormir com Jesus. É isso. Pedro também depois. Nós vimos que Pedro foi condenado, Tiago foi morto e Pedro ficou lá para ser morto no outro dia. Ele foi fazer o quê? Ele dormiu. Não era mais o cara do barco. No outro dia Herodes queria matar ele e ele foi dormir. O anjo teve que acordar ele: acorda, rapaz, para a gente sair. Então
Paulo está falando, nós somos como um levantador de peso numa competição, e um levantador de peso da competição não se queixa, afinal de contas, ele é um levantador de quê? De peso. Imagina o cara, pô, mas isso é muito pesado, esse aqui faz mal às costas. Pô, você é o quê? Você está aqui na Olimpíada, isso aqui, você é um levantador de peso, não de floco de neve, não de isopor. Paulo diz, Deus nos chamou, ele diz, no mundo tereis aflições, em mim paz, é o que eu tenho. Então Paulo não espera nada do tipo, ele diz, o Espírito me revela que de cidade em cidade me esperam tribulações. É exatamente o que Deus tinha falado lá, que no mundo teria aflições, não vou ter medo, de cidade em cidade. Mas eu tenho paz. Então, ele não esperava que no outro dia ele ia levantar flocos de neve, isopor, não, ele é um levantador de peso. Ele diz que foi dado a nós a graça de padecermos por Cristo. E o que um levantador de peso faz? Ele, num arranque, levanta o peso acima da cabeça por 8 segundos e fim. Paulo diz, isso é a vida. A gente pega o peso, bota em cima da cabeça, 8 segundos e fim. A vida é breve, momentânea. E aí a gente vai embora. Você fica segurando o peso pela eternidade. Porque produz para nós um peso muito excelente, eterno. Levantemos, nós somos levantadores de pesos. Não ficamos reclamando, pegamos o peso, levantamos, 8 segundos, isso é que é a vida. E depois ele joga no chão e vai embora. Essa é a vida. É um fardo momentâneo. Mas isso é possível se estivermos na mesma perspectiva de Cristo e na mesma perspectiva de Paulo. Sem ela não será leve. Sem ela, a vida será um peso tirano que nos leva ao colapso e à insônia no barco. Agora, com essa nova perspectiva, nós somos pessoas capazes de suar sangue por causa da santidade de Deus. E diante da grandeza do pecado, nós não podemos conviver com o pecado de uma forma diferente. Cristo tinha levado o peso da culpa e da vergonha do apóstolo Paulo, como de todas aquelas pessoas que foram regeneradas, e agora Paulo sabe que foi chamado a ter aflições no mundo e paz em Deus, e paz em Cristo. Então Paulo não esperava uma mochila agradável, acolchoada e cheia de espuma. Ele sabia que no mundo ia ter aflição e que em Cristo ele tinha paz, perspectiva. Paulo está dizendo, para viver para a glória de Deus neste mundo, você tem que estar com essa perspectiva, sabe? Porque viver para a glória de Deus nesse mundo não te livra de sofrimento algum, de nenhuma perseguição e de nenhuma das coisas que esse mundo sem Deus produz aos montes. No mundo tereis aflições. O sofrimento é real, sabe? Mas na pior das hipóteses, Paulo está dizendo, eles são leves e triviais, porque é um sofrimento redimido. Quando nós vemos que esse sofrimento coopera para a nossa glória eterna, não é como um sofrimento do mundo. A aflição é a mesma, mas aí em nós paz, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E todos os apóstolos reforçam constantemente isso. 1 Pedro 1, 6 e 8, aquele que ficou comendo no barco, ele diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, cheio de alegria. No mundo aflições, em mim paz. É isso, sabe? Porque produz, não é um sofrimento, o sofrimento dos filhos de Deus no mundo não é meritório, mas ele é produtivo. Produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não é meritório, mas é produtivo. O mundo está vendo em nós um crer alegre, cheio de gozo, inefável, como Pedro disse, uma alegria indizível, cheia de glória.
E as terríveis aflições como coisas leves e momentâneas, eláforos, aflição no mundo, paz em Cristo. Dormindo num barco, acordados no Getsemane. É o exato oposto do mundo. Na perspectiva, 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, quando a perspectiva oposta reina, a perspectiva é terrena, o Evangelho não é mais um Evangelho, o Evangelho é uma farsa. É um Evangelho que vai sempre nos deixar desesperados no barco, e indiferentes no Getsemane. A ira de Deus, o pecado, nunca será algo que produzirá em nós o que produziu quando Cristo olhou. Ao mesmo tempo, o mundo nos vê no Getsemane. Eu quero encerrar. Jesus dormiu no barco, mas no Getsemane suou sangue. Hebreus 9, 27 diz assim: e como os homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para que o Evangelho faça sentido, nós não somos um grupo de gente que diz que é possível ter paz no mundo, enquanto Deus é desprezado. Para que o Evangelho faça sentido, nós temos que esperar que o nosso coração tema a ira de Deus. E nós temos que esperar que só nesse mundo vai ter paz em Cristo quem teme a ira de Deus. Porque só quem teme a ira de Deus corre para Cristo de verdade. Porque quem corre para Cristo só por causa da experiência do barco nunca entendeu o Evangelho. Para o Evangelho fazer sentido, para que a cruz, para que o sangue que Jesus derramou mesmo antes da cruz em agonia faça sentido, a ira de Deus tem que fazer sentido para nós. Ele estava agoniado até a morte, ele estava sentindo o peso da ira. A cruz não faz sentido sem a ira de Deus. Mas para a ira de Deus ser esperada e temida, nós devemos desprezar o pecado como uma ofensa contra Deus. Porque se você não vê o pecado como uma ofensa contra Deus e algo desprezível, você não vai sentir, e o mundo não, lógico que não, o terror da ira de Deus contra o pecado. Se o pecado para nós é uma ninharia, nós não conseguimos sentir a ira que está sobre o pecado. Mas como o pecado não era uma ninharia para Cristo, ele podia sentir o que era o horror da ira de Deus contra o pecado. E era o que ele tinha dito: temam isso. E para o pecado ser desprezado dessa forma, nós devemos conhecer e amar um Deus supremamente puro, justo e santo. Porque se nós não conhecemos e o nosso Evangelho não nos leva a ver um Deus puro, justo e santo, nós sempre vamos minimizar o pecado. Então nós vamos ser pessoas com a perspectiva do mundo que não dorme no barco, mas dorme no Getsemane. Então nós temos que estar cheios, como Paulo, de uma paixão pela supremacia da glória de Deus. E essa paixão pela supremacia da sua glória, do seu ser santo e infinito, é que produz o temor da ira de Deus contra todo o pecado. E sem o medo e o temor dessa ira de Deus, nós nunca vamos entender a agonia de Jesus no Getsemane, e nem vamos estar experimentando a experiência de no mundo ter aflições e em mim paz. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1,10, Jesus nos livra da ira futura, nos ira daquela ira que fez ele não dormir no Getsemane. Mas se aquela ira não produz em você o que produziu nele, por que você precisa de alguém para te livrar dela? Você consegue dormir com ela, ela não tira o seu sono. Jesus não livra da ira futura, mas você quer ser livre das coisas lá do barco. Você tem que inventar um outro Jesus, porque lá no barco Jesus estava dormindo, enquanto eles desesperados.
Então nós não estamos gritando para o mundo a boa notícia do Evangelho, porque nós estamos com a perspectiva errada que não nos leva a sentir que a necessidade desse mundo não é um pouquinho de paz, é a ira futura. Fugir da ira. Nós só achamos que Jesus está no mundo só para dar uma ajeitadinha no nosso emprego, no nosso casamento, porque nós desprezamos a ira de Deus. Nosso negócio é o barco, não o Getsemane. E a igreja devia só falar sobre isso, porque isso você não vai ouvir na TV, nem na novela, nem nos filmes. Não há outro lugar. A igreja devia falar o que mais ninguém vai dizer. Por exemplo, que está em Romanos 1,18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Jesus disse, isso devia fazer os homens suar sangue. Romanos 2, 5 e 8. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, você entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra em incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedecem à iniquidade. Ou então Romanos 9, 22, o que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? É essa gente que consegue enxergar isso, e essa é a única mensagem que você nunca vai ouvir em outro lugar, a não ser numa igreja que pode não dormir no Getsemane enquanto dorme no barco. É a proclamação, é o temor disso que devia invadir nossos corações, não o outro. Ou então Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou em Efésios 2, 3, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, tudo que nós éramos por nascimento, merecia a ira de Deus, merecia suar sangue diante de imaginarmos estar diante de Deus. Ou então Efésios 5, 6, a ira de Deus vem sobre todos os filhos da desobediência. Ou Colossenses 3, 5, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno, amor ao dinheiro, que equivale à idolatria, e por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou o versículo mais, Apocalipse 6, 16, eu só li o Novo Testamento. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nesse dia, todo mundo vai suar sangue, como no Getsemane. Mas os filhos de Deus são homens que podem dormir no barco, e não dormir no jardim, sabe? Jesus veio nos livrar da ira futura. Nós queremos dar testemunho que essa é a grande salvação. Em João 3,36, o mesmo que diz sobre o amor de Deus, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus já está sobre o homem, sobre todos os homens. A ira permanece enquanto você não está em Cristo e é levado dia a dia a ser aquele tipo de homem, como nós vimos na perspectiva que Deus dá, que ora no jardim e pode dormir no barco. A ira permanece, sabe? Como nós vimos em Efésios 2:3, éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a minha natureza é merecedora da ira, me faz digno da ira. Meu destino era esse. Paulo diz, o Senhor Jesus, que nos livre, 2
Tessalonicenses 1, 8 e 9, de sofrer o castigo da destruição eterna. Eu não era filho de Deus, Deus não era meu pai. Olha, às vezes eu vejo muito crente dizendo, olha a fraternidade, nós temos que ver todos os irmãos. Que irmãos? A Bíblia não diz que os homens são todos irmãos. Os homens são filhos da ira. O homem só é filho de Deus em Cristo. Portanto, os homens não são irmãos. Os homens são filhos, não de Deus. Efésios 2:2, éramos filhos da desobediência. É isso que os homens são. Morto em delitos e pecados. E como tem em Efésios 5:6, por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas Deus, o nosso Deus, Efésios 2, 4 e 5, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós temos que encerrar. Se as pessoas do século 21 acham moralmente duvidoso e um obstáculo pela fé, a ira de Deus, elas vão sempre estar preocupadas com o barco, mas um dia terão que se dar conta dessa ira. E nós não nos importamos, porque nós pregamos, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23, Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, queridos, nós podemos olhar para a nossa vida e vermos nossa experiência e pensarmos, o que tira o meu sono? Onde eu estou? Em que lugar? Eu tenho visto o pecado como um mal maior, a ira de Deus algo que deve se temer, de tal maneira que eu estou ali num abrigo eterno que é Cristo, enxergando o pecado como Cristo enxerga. No mundo, aflições, em Cristo paz. Ou eu sou aquelas pessoas no barco, os discípulos gritaram no barco, Jesus dormiu. Jesus suou sangue no Getsemane e eles dormiram. Jesus não podia dormir diante da ira de Deus, da consciência, da vileza final do pecado. Agora, o que mantém Jesus acordado, nos faz bocejar. Pergunte-se nessa noite se você está sem dormir nas águas do Mar da Galileia ou no Getsemane. Se você está na posição que Jesus diz, porque dormir no Getsemane, Jesus diz, olha, esse é a condição do enfraquecimento da carne. Ou se você é o homem que em Cristo, no mundo aflições, em Cristo paz. Essa é a única vez que você vai ver Deus no mundo sem dormir, agoniado por causa da ira de Deus. Deus tremeu diante da ira de Deus. E esse Deus que tremeu diante da ira de Deus, por causa do pecado, não dele, dos outros, diz para nós, eu vou dizer a quem vocês devem temer: temam aquele que depois de tirar a vida, pode jogar vocês no inferno. Temam a ira santa de Deus, não temam mais nada. No mundo, as aflições são elafros, ninharias, não são meritórias, mas são produtivas, produz para nós um peso de glória muito excelente, são leves e momentâneas. Não, isso não rouba a nossa paz, Paulo diz, mas o pecado. Vivam em Cristo, vivam para a glória de Cristo, expressem a santidade de Deus no mundo. Vamos ficar de pé.